E você já sentiu alguma vez medo de não dar certo no futuro? Ou medo do futuro? Ou medo que no futuro você não tivesse as mesmas oportunidades que você tem hoje? Ou medo que faltasse alguma coisa? Ou medo que não desse certo? Medo, 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 medo e muita insegurança. E às vezes esse medo é tanto que te paralisa. Te deixa mal, te deixa com vários pensamentos sabotadores, negativos e você não consegue entender da onde vem esse medo. E eu queria aqui nesse vídeo te ajudar a entender que medo é um sentimento necessário, um sentimento que vai haver, e eu costumo dizer que medo é indicador de processo. Eu que vim ainda da engenharia química e quando a gente avaliava as variáveis dentro de uma equação para fazer uma matéria-prima se transformar num produto, a gente avaliava muito os indicadores de processo, que é onde me dizia se o procedimento estava certo ou não, se eu precisava aquecer mais a temperatura ou diminuir, colocar mais pressão, colocar mais produto, menos produto. Era simplesmente uma forma de eu avaliar o que estava acontecendo na minha vida. Então, o medo também tá aí para isso, porque, gente, já pensou se eu passar a vida sem sentir medo, sem sentir insegurança, sem sentir tristeza, sem sentir agonia? Na verdade, esses sentimentos, eles são duais, eles são opostos de polos positivos. Então não dá pra gente passar a vida inteira no polo positivo, porque daí eu não vou conhecer os dois lados da equação. O que precisa acontecer é saber caminhar nos polos. É eu saber que eu estou passando pelo medo, mas eu não vou ser destruída pelo medo ou paralisada. Eu vou saber o que é sentir agonia, mas eu não vou viver agoniada. Eu vou saber o que é sentir tristeza, mas eu não vou viver triste. E eu vou saber o que é sentir medo, mas eu não vou parar por conta do medo. Então a gente vai ter que desenvolver uma estratégia aqui de perceber que medo é indicador de processo na tua vida, indicador de que você está vivendo, de que você está experienciando os sentimentos que nós, seres humanos, viemos aqui experienciar. Uma vez eu ouvi uma frase dos meus mentores aí, eles falam que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E a experiência terrena, ela é rica porque a gente pode sentir aquilo que pensa. A gente pode sentir coisas, a gente pode ficar com o coração acelerado, o coração apertado, um negócio na barriga, às vezes arrepia, aquele calafrio. Isso é sentimento, isso é emoção e é para isso que você tá aqui. É para sentir mesmo. Então eu quero aqui, através desse vídeo, te ajudar a olhar para o medo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, que eu tenho certeza que vai ficar mais leve a tua jornada por aí também. Mas primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Mello e eu tô aí te ajudando nesse processo de cocriação, manifestação dos teus desejos. Todas terças e quintas a gente tá aqui no YouTube trazendo vídeos novos sobre física quântica, espiritualidade, cocriação, manifestação, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais você vai encontrar aqui nesse canal. E eu espero muito poder te ajudar nessa jornada aí, que a gente possa crescer cada vez mais e expandir. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você não perder nenhuma notificação. Dá um joinha também para ajudar a gente a expandir e chegar em mais gente. Mas é isso aí, bora pro vídeo. E o primeiro ponto para a gente esmiuçar esse medo como indicador de processo é eu entender que quando eu tô sentindo medo, é porque tem algo a ser investigado, tem algo a ser analisado de forma mais minuciosa. Eu estou com medo, mas eu preciso nomear o medo. É medo do quê? É medo real ou é medo potencial? É medo de verdade ou eu tô criando esse medo através dos meus pensamentos? Porque na maioria das vezes, esses medos, eles são inventados pelos teus próprios pensamentos que foram moldados para que você tenha esse tipo de medo. Se a gente parar para pensar, os nossos pensamentos, eles são muito aleatórios, né? Se você começar a observar os teus pensamentos diários, você vai perceber que você pensa sobre diversas coisas em determinadas horas, sobre outras coisas em outro tipo de horário, enfim, não sei qual que é o teu padrão de pensamento. Às vezes é aquele padrão de pensamento vitimista, que tudo vai dar errado, que nada é pra você, que você não é boa o suficiente, que tudo é perigoso, enfim. Você tem um padrão de pensamento e você pode começar a analisar agora, se você parar esse vídeo e começar a pensar no que eu penso, no qual é meu padrão mental, no que eu passo a maior parte do tempo pensando.
E aí você começa a investigar e perceber que os medos que você está criando na tua própria mente, na verdade, é determinado por esse padrão de pensamentos que você está vindo acumulando ao longo do tempo. Agora, se você passa a perceber que os pensamentos, eles são moldáveis e eu posso sim mudar a minha maneira de pensar através de um treinamento ou através simplesmente de uma mudança de percepção. Às vezes alguém vem e fala pra você uma coisa que muda a tua forma de ver, porque você antes sozinha não tinha tido aquela percepção, você não tinha conseguido ter aquela virada de chave. Por exemplo, muita gente olha esse copo de água aqui e acha que ele está meio vazio. Muita gente acha que está meio cheio, que pelo menos tem água, e tem gente que vai reclamar que não está cheio. Então depende muito da percepção que você tem, da forma como você enxerga. Às vezes você passou a vida com medo dessa falta, porque te falaram muito que ia faltar, te falaram muito que as coisas eram difíceis, te falaram muito que você não daria conta, te falaram muitas coisas que implantou esse tipo de pensamento dentro da tua cabecinha hoje. Mas a realidade é que a gente consegue mudar, a gente consegue transformar esses pensamentos de uma forma que não nos dê tanto medo. E eu quero te ajudar aqui a pensar de uma outra maneira para que você use o medo como um trampolim. E toda vez que eu sinto medo, eu sinto muito que é algo novo que tá por vir. Porque a gente só sente medo daquilo que desconhece. Lembra lá da escola, quando você ia pra escola no primeiro dia de aula, talvez você sentia medo. Mas passado ali alguma semana, você já tava tranquilo, já tinha até amigos, já tinha se acostumado. Simplesmente porque no primeiro dia era desconhecido e depois você passou a se acostumar com aquilo ali. Então toda vez que você sente medo é porque algo novo está por vir. Toda vez que você sente uma insegurança é porque você não conhece aquilo que está por vir, mas você vai passar a conhecer, assim como você passou uma semana na escola e tudo ficou tranquilo, tudo ficou de boa. E aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai passar a se acostumar. Por isso que é importante entender se os pensamentos que estão te gerando esse sentimento de medo, eles são reais ou são potenciais. Eu tô passando por um problema, ele realmente existe ou eu tô criando? Eu garanto que na maior parte das vezes você tá criando. Na verdade, nunca falta nada, a gente que cria isso na nossa cabeça. E uma vez eu ouvi uma história que marcou meu coração e fez tanto sentido com isso que a gente vive, com esses medos que a gente mesmo que cria, sendo que na verdade a vida é tão abundante. E pensa assim, os passarinhos, eles fazem os ninhos nas árvores e eles fazem os melhores ninhos que eles podem fazer. Eles vão lá com todo o carinho, toda a atenção, toda a vontade para fazer os ninhos nas árvores. E eles pegam lá as palhazinhas, as folhas e tudo mais e criam aqueles ninhos. Quando eles precisam sair daquela árvore, porque a natureza ela é moldável e eles trocam de ninhos, eles trocam de regiões de tempos em tempos, eles não ficam com medo de que não exista outra árvore para fazer um novo ninho. Eles simplesmente vão porque é da natureza. Mudar, trocar por conta da estação, da época, da sazonalidade e tudo mais. Então, eles simplesmente vão. Então, o passarinho, ele não tem aquela ideia de que, meu Deus, eu preciso ficar com meu ninho aqui, porque senão eu tenho medo que falte, que eu não consiga um novo ninho. Isso nem passa na cabeça dos passarinhos e dos animais que vivem em bandos, que fazem ali ninhos, né, de tigres e veados e as coisas lá na selva, lá, enfim, os montes de animais. Eles simplesmente vivem. E a gente se distancia dessa natureza, porque nós somos parte da natureza. Quando a minha vida começou a se transformar, né, nesse sentido de eu olhar mais para a abundância de todo o universo, de tudo que existe, de todos os recursos, eu entendi que eu era parte da natureza, que eu fazia parte desse universo abundante. Assim como não falta árvores para o passarinho criar o próprio ninho, e nem para os elefantes arrumarem um lugar para ficar, nem para os tigres e, enfim,
todos os exemplos que falamos aqui, não vai faltar para mim também. Inclusive, ontem tava falando com uma amiga minha, né, que ela disse que não queria mais morar nos Estados Unidos e tal, mas que tinha medo de sair de lá, porque pra onde que ia? E eu senti a mesma coisa. Quando eu resolvi sair dos Estados Unidos, eu fiquei com medo. Meu Deus, mas pra onde que eu vou? Pra onde eu vou fazer minha vida? Porque lá tem um negócio de ganhar dólar e tudo mais. E aí, quando eu passei um ano pela Ásia, vivendo as maiores aventuras da minha vida e nunca me faltou nada, na verdade, sempre o universo, Deus, a vida me surpreendeu demais. Ali eu percebi, cara, não era sobre os Estados Unidos, não era sobre Curitiba, não era sobre a Ásia, é sobre a Terra. É sobre eu ser um ser humano que habita a Terra. Então, nunca vai faltar nada, independente do lugar que eu esteja no mundo, seja nessa árvore que eu vou construir meu ninho, ou seja na outra árvore. Vai ter árvore para mim sempre, vai ter recursos para mim, independente de onde eu esteja no mundo. E depois que eu comecei a internalizar esse assunto, ali eu vi que eu era filha de Deus, que eu realmente fazia parte da grandeza, parte dessa abundância. Então, quando eu abri a minha percepção e fui entendendo isso cada vez mais, hoje eu só me jogo. Hoje eu só arrisco. Eu acredito que eu até arrisque até demais. Agora não é sobre mais um país, mas eu tô arriscando muito ainda nos meus negócios digitais, nos investimentos que eu tô colocando para me retornar, para eu conseguir subir mais rápido. Eu arrisco muito, talvez um pouco inconsequente às vezes, como eu fui em algumas vezes na minha viagem, mas eu já confiei tanto na vida, sabe? Eu já entendi que isso dá certo, que cada vez mais eu tenho arriscado mais. Eu sinto que eu não tenho nada a perder. Eu vou pelo menos ter história para contar. Eu sei da minha capacidade de me reinventar, seja lá onde eu estiver. Então, para que eu vou deixar o medo me prender? Sendo que o medo, ele só é o indicador que o processo está acontecendo, que a vida está acontecendo. Então, se eu tenho medo, na verdade eu vou estudar esse medo e entender que eu posso alinhar os meus recursos, que eu posso ir buscar ajuda, que eu posso ir estudar sobre aquilo para diminuir esse medo, ou que eu simplesmente posso ir até lá com medo mesmo, para eu poder transformar a realidade nova na realidade atual, né? Que eu faça a realidade futura ser a minha realidade de agora, porque é isso que vai acontecer, é isso que tem que acontecer na tua vida. Para haver movimento, eu preciso superar a barreira do medo. E isso ficou muito nítido para mim, porque eu percebi que a galera, que as pessoas, que a maioria das pessoas, elas não veem a abundância no mundo. Elas não enxergam as infinitas possibilidades que existem para ser vivida. Elas não estão olhando para isso, elas estão olhando só para o que tem no exato momento. E esse é o principal ponto. Você tem medo da falta porque você não está olhando para o que existe ao redor. Eu sempre falo, cara, que o grande motivo das pessoas estagnarem no lugar presente por não enxergar as infinitas possibilidades que existem. Cara, você vive nesse relacionamento porque você não tá enxergando que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você vive dentro desse emprego porque você não tá enxergando que existem diversos empresários que precisam de funcionários, ou que você pode construir a tua empresa, que você pode vender alguma coisa, que você pode fazer qualquer coisa que seja para conseguir dinheiro. Você tem medo de sair desse lugar porque você não tá vendo que existem outros infinitos lugares para você morar. Você tá com medo de sair dessa cidade, mas você não tá vendo que existem milhões de cidades? Você não tá vendo que existem outros lugares para você ser feliz também? E às vezes o apego, eu acho que o apego é a grande guinada do medo. Porque o medo, ele necessita que a gente se coloque num lugar novo, né, para eu poder quebrar a barreira do medo. Mas aí, como você é apegado a esse lugar e você não aprendeu a olhar as diversas possibilidades que a vida te oferece, você deixa o medo te paralisar e fica ali. Então, eu acho que o medo, ele anda junto com o desapego também. Eu sinto que quanto mais desapegada eu sou, menos o medo me para, porque eu simplesmente vou, eu simplesmente tô testando, eu simplesmente tô fazendo. E essa eu aprendi com a história do passarinho também. Porque o passarinho, ele é desapegado, ele faz um ninho ali lindo, maravilhoso, mas ele vai em busca do próximo, porque ele sabe que lá na frente vai haver mais árvores e vai poder construir mais ninhos também.
E aí você deve falar, Bárbara, é lindo isso aí, mas pra mim ainda é muito difícil. E aí eu uso uma técnica que eu acho que pode te ajudar também, e que eu uso, inclusive hoje, nessa fase que eu tô vivendo de arriscar cada vez mais, é de olhar pra trás e perceber que todas as vezes que eu tive medo e eu fui, maravilhas aconteceram, mágicas aconteceram. Toda vez que eu tive medo de que faltasse, na verdade nunca faltou. Toda vez que eu tive medo do futuro, na verdade o futuro foi muito mais incrível do que eu esperava que fosse. Toda vez que eu tive medo de algo que ia ser ruim, na verdade foi mais incrível do que eu podia imaginar. Então você pode fazer um exercício na tua história e voltar e lembrar de todas as vezes que você achou que ia faltar, de todas as vezes que você pensou que não ia dar certo, de todas as vezes que você teve medo do que ia acontecer, e na verdade o que aconteceu era muito melhor do que o que você estava deixando para trás. Esse é o bordão que eu falo aqui sempre. O que vem à frente é sempre mais incrível. Sempre. Porque Deus não erra, a vida é perfeita, é para você ir, é para você caminhar. E o medo, gente, ele precisa existir. O medo, ele tá aí pra gente superar. O medo, ele tá aí pra gente arregaçar com esse medo. Porque é aí que eu me torno mais forte, mais foda, mais empoderada, mais incrível. Quanto mais vezes eu passo por essa quebra da barreira do medo, mais eu vou trazendo poder pra dentro de mim. E aí você pode pensar assim, Bárbara, mas eu tenho medo de tudo. Então começa fazendo coisinhas pequenas. Eu tenho medo de falar com muita gente, mas fale com 2 pessoas, fale com 3. Eu tenho medo de aparecer na câmera. Tente uma vez, ligue uma vez, passe. Eu sei que dói, eu sei que o coração acelera, mas faça isso. Se você não tomar essa coragem, se você não quebrar essa barreira, você vai passar a vida no mesmo lugar tendo os mesmos resultados. E a vida tá aí pra ser vivida, pra ser sentida. Medo é bom, cara. Medo é indicador de que você tá vivendo, de que você tá experienciando as coisas terrenas. Então experiencie, se jogue e perceba que o mundo é muito mais abundante do que você imagina. Passe a olhar as coisas como oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. E uma frase que eu ouvi uma vez, até do meu mentor aí no marketing digital, e ele fala assim, não trabalhe para que nada falte, sim para que sobre muito, porque a gente passa a vida trabalhando para não faltar. Tem tanto medo de não faltar que você só trabalha para não faltar. Na verdade, a gente não vai trabalhar para não faltar, a gente vai trabalhar para sobrar muito, para viver as experiências reais que eu quero, para viver a vida em grande potencial. Então, eu não vou ficar pensando na falta, em trabalhar pra pagar os boletinhos, sabe? Em me trabalhar pra conseguir um relacionamento. Não, é pra conseguir o relacionamento. É pra conseguir o cara incrível na nossa vida, ou a mulher, se você é um homem. É pra conseguir o corpo, pra desenvolver a empresa, as narrativas, as criações. Não sei o que você tá criando, mas é pra desenvolver a coisa incrível. Não é para ser um pouquinho pequenininho, não, é abundante, a gente pode ter tudo sim. E aí você deve estar se perguntando, nossa, Bárbara, quanto tempo demora para levar, para ter essa mentalidade, né, para eu realmente conseguir me arriscar? Não sei, depende do quão enraizado está dentro de você essa escassez. Depende do quão profundo é as suas raízes de falta, de medo, de falta de merecimento também. Às vezes você não se acha merecedor. Eu não sei qual é a história da tua família, eu não sei a história da tua ancestralidade, eu não sei tudo que você já passou na vida. Então depende dos teus traumas, depende da tua jornada. Vai ser um pouco mais difícil para ter essas viradas de chave, essas quebras de padrões. É muito desafiador, porque quanto mais a gente sobe, mais chavinha a gente tem que virar. Então, aí eu desenvolvi uma técnica também, uma metodologia de descobrir a origem desse bloqueio, dessa falta, desses pensamentos de que não vai dar, dessa falta de movimento. E aí, dentro do meu programa, tem lá uma mentoria completa para você entender da onde vem essa falta, entender se é no nível ancestral, se é no nível emocional, se é no nível espiritual, te ajudar também a mudar as suas chavinhas mentais. E aí a gente tem toda uma trilha da cocriação para você partir desse medo para alguém que cria, para alguém que realiza, para alguém que faz, para alguém que desenvolve, para alguém que produz, independente de medo e insegurança. Então, se você precisa dessa ajuda, dessa guiança, dessa pegada na mão,
vem participar do nosso programa, vem conhecer o nosso programa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, chama Metamorfose. Ali você tem todas as informações, tem uma aula gratuita também para você entender mais. Se esse vídeo fez sentido para você, vai lá, conhece um pouquinho além, vai um pouquinho além, se entrega para esse momento. Eu tenho certeza que a tua vida vai se transformar de uma maneira incrível. A gente também tem os grupos no WhatsApp ali para eu te dar esse apoio. Eu respondo todos os meus alunos aí, eu conheço um por um, enquanto eu consigo, enquanto eu tô dando conta, mas eu faço questão aí de te ajudar nessa jornada de cocriação. Mas se não, gente, eu tenho certeza que esse vídeo também já contribuiu pra tua vida. Eu tô falando com quem quer ir além, eu tô falando com quem quer quebrar padrões e realmente se livrar desses medos e estar dentro de uma comunidade de quem cria, de quem manifesta, de quem realiza e de quem vai com medo mesmo. Então, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, já sabe, né? Vou deixar o link aqui, assiste lá, dá uma lida na página, tem vários depoimentos também pra você ver as transformações que acontecem. E de qualquer forma, pra quem assistiu até aqui, clica no joinha aí, no gostei, comenta aqui embaixo se fez sentido pra você, aonde você tem mais medo, qual é a tua maior dificuldade em quebrar esses padrões. Aí, quem sabe no próximo vídeo eu venho de uma maneira mais assertiva na tua dor. Mas é isso aí, gente. Um beijão e até a próxima.